Olá, olá, meus alunos, minhas alunas, todo mundo bem? Preparados aí, bem animados para a aula de hoje? Então, vamos lá, dando continuidade ao nosso estudo dos benefícios do regime geral de previdência social. Vamos trabalhar agora com as aposentadorias. Aposentadoria programada, aposentadoria do trabalhador rural, do professor. Um ponto muito importante que você precisa conhecer dessa aposentadoria programada é que ela foi uma transformação, ela foi criada com a reforma da Previdência, ela não existia, e eu tinha antes a aposentadoria por idade e eu tinha a aposentadoria por tempo de contribuição. Eram duas aposentadorias diferentes. Você poderia se aposentar por tempo de contribuição, e antes era 35 anos para o homem, 30 para as mulheres, a regra, não é mais assim, ou por idade. E aí eles pegaram essas duas aposentadorias, juntaram e criaram a aposentadoria programada agora, beleza? E aí quais são os requisitos para essa aposentadoria programada? Os requisitos que devem ser respeitados, no caso, tanto idade agora como tempo de contribuição, como ele fala aqui, ó, cumulativamente deve ser respeitado 62 anos de idade se mulher, 65 anos de idade se homem, 15 anos de tempo de contribuição se mulher e 20 anos de tempo de contribuição se homem. Então, logicamente, esquematizando, né, porque ele estava ruim de visualizar, deve ser respeitado isso daqui. O homem tem que ter 65 anos de idade e 20 anos de contribuição. A mulher, 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Beleza? Então, cuidado com esses detalhes. Cuidado também que isso aqui nós estamos utilizando uma regra que é para quem está começando agora, vamos supor. Quem fez 18 anos aí vai começar a trabalhar, a regra para ele é isso daqui. Para ele se aposentar, ele tem que ter no mínimo 20 anos de contribuição. Então, vamos supor, a pessoa começa a trabalhar, às vezes fica desempregada, arruma outro emprego e vai, né? Às vezes passa um tempo desempregado, um tempo empregado, um tempo contribuindo, um tempo sem contribuir. Sendo que quando ela chegar com 65 anos de idade, ela tem que ter no mínimo o tempo de contribuição de 20 anos. Se ela chegar com 65 anos de idade, se ela tiver 10 anos, ela trabalhou 10 anos da vida dela, ela não vai preencher o requisito para se aposentar. Isso se for homem, se for mulher, é 62 anos de idade e 15 anos aí o tempo de contribuição. Para quem já estava trabalhando quando a reforma foi feita, foram criadas regras de transição. Essas regras de transição, elas não têm um peso muito grande na hora da prova, mas podem cair. E aí vai ser explicado posteriormente, que aquelas pessoas que já estavam trabalhando e aí foram atingidas pela reforma. Então, tem algumas regras de transição para a pessoa não ser atingida 100% por aquela reforma, né? Como ela já estava trabalhando há um período, essas regras aqui, como eu falei, é para quem vai começar agora. Quem está começando, a regra é essa. E na hora da prova, normalmente ele cobre isso daqui. Tranquilo? E olha um ponto muito importante. A pessoa tem que ter 65 anos de idade, e o tempo de contribuição para homem 20 anos, mulher 62 anos, tempo de contribuição 15 anos, e ainda tem que respeitar a carência de 180 contribuições. Professor, peraí, 180 contribuições, se eu dividir aqui por 12, vai dar, aqui vai sobrar 6, vai dar 15 anos. Então, por exemplo, professor, essa carência ela é muito sem sentido, não é não? A mulher que tem 15 anos de contribuição, ela cumpriu automaticamente a carência. O homem que tem 20 anos passou, foi 5. Não, não é assim. Carência e tempo de contribuição não é a mesma coisa. Por quê? Porque tem alguns períodos que são contados apenas como tempo de contribuição, não são contados como carência, beleza? Então, cuidado com isso. Tem alguns períodos que sim, conta tanto como tempo de contribuição e conta também como tempo de carência. Já tem outros que não. Então, não necessariamente a mulher que tem 15 anos de contribuição, não necessariamente aquelas contribuições que eu vou levar em consideração podem ser utilizadas todas para efeito de carência. Então, cuidado com esse detalhe aí, beleza? Então, a pessoa tem que respeitar, vamos supor, 3 requisitos aqui. Tem que já ter preenchido a carência,
para ter a concessão da aposentadoria. E qual é a carência? 180 contribuições, então tem que olhar lá no sistema, é chamado CNIS, se ela tem 180 contribuições como carência, tem, olha o requisito da idade e olha o requisito do tempo de contribuição. Vocês sabem que sempre eu explico bem direitinho, de forma bem detalhada, para você entender e não simplesmente decorar. E aqui eu vou mostrar para vocês como essa questão de contar como tempo de carência e tempo de contribuição. Vou pegar um exemplo, que tem vários, né? Mas vou pegar só um exemplo aqui para você entender. No artigo 28 do regulamento, ele fala do período de carência. Ele vai dizer o seguinte: é contado para o contribuinte individual, observado disposto no parágrafo 4º do artigo 26 e segurado facultativo, inclusive o segurado especial que contribua de forma facultativa, a partir da data do efetivo recolhimento da primeira contribuição sem atraso. E serão consideradas para esses fins as contribuições recolhidas com atalho referente às competências anteriores observado quanto ao segurado facultativo, o disposto nos parágrafo 3º e parágrafo 4º do artigo 11. Beleza? E não serão consideradas ali as contribuições recolhidas com atrasos. Então, o período de carência para o contribuinte individual, ele vai começar a ser contado quando? A partir da data do efetivo recolhimento da primeira contribuição sem atrasos. Em regra, o contribuinte individual, ele vai pagar a contribuição dele no dia 15 do mês posterior. Então, aqui eu tenho uma contribuição do mês 12 de 2021. Então, ele tem que pagar até o dia 15 de janeiro. Ele pagou dia 19, pagou em atrasos. E cuidado, que eu tenho que analisar se o dia 15 é um dia útil, né? Lógico que eu já analisei aqui para botar o exemplo, mas se fosse uma questão de prova, por exemplo, eu tinha que saber se o dia, porque vai que o dia 15 é uma sexta-feira que é feriado, aí sábado é 16, domingo é 17, aí segunda é feriado, 18, terça é feriado também, enfim. Então, não necessariamente eu vou olhar só para isso daqui. Mas, analisando friamente, né? Ele tinha que pagar até o dia 15 de janeiro, pagou dia 19, pagou em atraso. E vamos supor que é a primeira contribuição dele, está começando a trabalhar. Beleza, aí janeiro ele não teve remuneração, não ganhou nada, ele não pagou, mas fevereiro ele teve rendimentos. Aí a competência de fevereiro, ele tinha que pagar até o dia 15 de março. Ele pagou no dia 17 de março, pagou em atraso também. Aí foi receber rendimentos depois em maio. Aí na competência de maio, ele tinha que pagar até o dia 15 de junho, ele pagou dia 14 de junho. Opa, que ele pagou em dias. Então, o período de carência para esse contribuinte individual vai começar aqui. A carência para ele vai começar a partir da competência 5 de 2022. Então, por exemplo, a carência para o salário maternidade, que em regra são 10 contribuições, vai começar a contar a partir daqui, a partir da primeira contribuição sem atraso. E aquelas outras duas, professor, que foi em atraso, o que vai acontecer? Elas podem ser contadas como tempo de contribuição, porque ele contribuiu, mas não conta como tempo de carência. Então, mostrando para vocês que tempo de contribuição e carência não é a mesma coisa. Normalmente, por segurado empregado, até que às vezes vai ser a mesma coisa, né? O mesmo tempo vai ser contado para os dois basicamente da mesma forma, mas nem sempre vai ser assim. E um exemplo é isso daqui, porque para o contribuinte individual, a carência ela vai começar a ser contada a partir da data do primeiro recolhimento, da primeira contribuição sem atraso. Então, se atrasou, não conta como tempo de contribuição, porque ele contribuiu, mas não vai contar ali para o início da carência. Tranquilo? Então, eu expliquei isso aqui só para você entender essa diferença. Vamos trabalhar agora com a renda mensal inicial. Qual é a renda mensal inicial dessa aposentadoria? Ela é muito parecida com a aposentadoria por incapacidade permanente, a questão lá dos 60% de salário-benefício, com acréscimo de 2 pontos para cada tempo que exceder 20 anos para o homem e 15 anos para a mulher. Então, a regra é 60% do salário de benefício, acrescido de 2 pontos percentuais para cada ano que exceder 20 anos de contribuição para o homem e 15 anos para a mulher. Aqui é só você imaginar o seguinte: o homem não tem que
cumprir 20 anos de contribuição, a mulher 15. Então, se ele passar disso daqui, ele vai ter o acréscimo. Então, se ele contribuiu 21, ele contribuiu um a mais do que é necessário. Então, ele vai ter um acréscimo de forma justa por conta disso. Vai ter um acréscimo aí de 2%. Se ele trabalhou 25 anos, ele trabalhou 5 a mais do que foi pedido. E aí ele vai ter 10%. A mulher, se trabalhou 18 anos, trabalhou 3 anos a mais do requisito. Então, ela vai ter que receber aí os 6% e assim por diante, beleza? Lembrando que não é só o tempo de contribuição que vai ser analisado, tem que ser analisado também a idade, os dois requisitos são cumulativos. Mas vamos analisar aqui alguns exemplos. Partindo do pressuposto que todos estão respeitando a idade. Então, o João, homem, 20 anos de contribuição. Qual vai ser a renda mensal inicial da aposentadoria? 60% do salário de benefício. Vai ter algum acréscimo? Não. Então, ele vai receber 60% do salário de benefício. Se o salário de benefício dele, só um exemplo, né, for 10 mil reais, vamos imaginar, a aposentadoria dele vai ser de 6 mil. Só utilizando aqui esse exemplo para ficar mais fácil fazer os cálculos. Então, 60% do salário de benefício. Da mesma forma que a Maria. Vamos supor que a Maria já completou o requisito de idade, 62 anos. O João já tem 65 anos. E ela tem um tempo de contribuição de 15. Então, como é que vai ser a aposentadoria dela? Renda mensal inicial, 60% do salário de benefício. Já o Pedro, ele tem 65 anos, mas ele tem 35 anos de contribuição. Então, ele trabalhou 15 anos a mais do que era o exigido. Então, ele vai ter um acréscimo de 30%, que é 2% para cada ano. Um ano aumenta 2%, 2 anos aumenta 4%, e assim por diante. Então, eu somando aqui 60 mais 30, vai ser 90% o valor da aposentadoria dele. A Eva trabalhou 20 anos. Então, para a mulher, o exigido é 15. Então, ela trabalhou 5 a mais. Então, como ela trabalhou 5 anos a mais, ela vai ter um acréscimo de 10%. 60 mais 10, 70%. O Raimundo trabalhou 45 anos. Então, ele trabalhou 25 anos a mais do que é o exigido. Então, ele vai ter um acréscimo de 50%. E vai ser 110%. Professor, aqui pode passar? Pode. Cuidado que tem algumas situações que eu vou explicar na aula de hoje que não pode, que fica limitada a 100%. Mas nesse caso aqui pode. No exemplo dele aí, trabalhadorzinho, né? 45 anos contribuindo. Então, o valor da aposentadoria dele vai ser 110% do salário de benefício. Tranquilo? Então, o salário de benefício é 10 mil, ele vai receber mais do que isso. Ele vai receber 110%. Tranquilo? Então, cuidado com esses detalhes. Um ponto muito importante. O segurado especial, que não realiza contribuições facultativas, ou, professor, como assim? Segurado especial que não contribui facultativo. Segurado especial, você já sabe quem é. Aquele que exerce lá atividade rural, em regime de economia familiar e assim por diante. Ele, se ele quiser, ele pode contribuir de forma facultativa, tá? Aumentar um pouquinho o valor da aposentadoria dele. Mas se ele não quiser, se ele seguir ali como segurado especial, o valor da aposentadoria dele, se ele for utilizar essa regra aqui, é de um salário mínimo, porque tem outra regra para o trabalhador rural, mas se ele for utilizar essa regra, vai ser de um salário mínimo. Da mesma forma, vai ser de um salário mínimo a aposentadoria do contribuinte individual e do segurado facultativo que realiza a contribuição de 11% ou 5%. Como assim, professor? Eu ainda vou detalhar essas contribuições, mas já explicando isso daqui logo na aula de hoje, como regra, a contribuição do contribuinte individual do facultativo é de 20%. Isso é a regra da contribuição deles. Então, vamos supor, eu trabalhei, e aí durante, sou contribuinte individual, que é o antigo autônomo, como é chamado, e aí durante aquele mês que eu trabalhei, eu ganhei 4 mil reais. Qual é que vai ser a minha contribuição? Qual o valor da minha contribuição? A regra é que é 20% disso daí, que vai dar 800 reais. É um valor alto, né? Para quem é contribuinte individual, vai pagar quase R$ 1.000, vai sobrar só 3 mil. Então, em algumas situações que ainda iremos estudar, ele pode contribuir só com 11%. E tem outras situações mais excepcionais ainda, que ele vai contribuir só com 5%. Melhor ainda para ele, né? Só que a Previdência, ela não vai, toma aqui de presente, eu estou te dando aqui. A regra é tu pagar 20%.
mas eu estou deixando tu pagar 11%, ainda pagar 5% e ficar por isso mesmo, a pessoa ter os mesmos direitos. Não. Então, quem reduz essa contribuição, a regra é que a aposentadoria para ele também vai ser de um salário mínimo. Eu não preciso nem utilizar isso aqui, eu não preciso nem utilizar essas regras, porque já está fixado um salário mínimo, beleza? Tranquilo. Aqui é a própria Constituição Federal, ela determina isso daí. Artigo 201, parágrafo 12. Ele vai dizer: lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária com alíquotas diferenciadas para atender trabalhador de baixa renda, inclusive aquele que se encontra em situação de informalidade e aquele sem renda própria, que se dedica exclusivamente ao trabalho doméstico, no caso do facultativo, no nome de sua residência, desde que pertencente às famílias de baixa renda. Nesse caso, a aposentadoria concedida ao segurado do parágrafo 12 terá o valor de um salário mínimo, que é nesses casos aqui, que é o caso do contribuinte individual e do facultativo, que contribui com 11% ou 5%. Beleza. Data do início do benefício. Sempre a gente está fazendo isso, né, nos benefícios, para ficar mais didático. Entende o que é o fato gerador, que já foi o que é estudado aqui. O fato gerador é para encher os requisitos de forma cumulativa. A questão da renda mensal inicial. Agora, data de início e data de cessação desse benefício. Para o segurado empregado e para o empregado doméstico, a regra é que a aposentadoria vai ter início na data do desligamento do emprego. A pessoa está lá empregada, desligou do emprego, a aposentadoria vai começar na data ali do desligamento do emprego. Mas isso se a pessoa requerer a aposentadoria em até 90 dias de desligamento. Então, ocorreu o desligamento aqui, na data de hoje. A pessoa tem até 90 dias para solicitar, fazer o requerimento da aposentadoria. Se ela fizer isso dentro de 90 dias, a data do início, DR, vai ser a questão, a data, aliás, a DIB, né? Data do início do benefício, vai ser a data do desligamento, vai retroagir, a pessoa vai receber aí os atrasados, né? Passou 2 meses, ela vai receber isso daí. Agora, se a pessoa deixar passar de 90 dias, aí vai ser na data do requerimento. Então, a pessoa acaba perdendo, né? Se ela demorar muito a solicitar essa aposentadoria. Ela tem que solicitar logo. Professor, é melhor eu deixar esperar e para receber esse? Não, porque vai dar no mesmo. Vamos supor, se você teve o desligamento no dia 14 de maio e você solicitou no dia 15, aqui você já começa a receber, já dá ali início, né, na data do desligamento aqui já começa o início da sua aposentadoria. Então, quando for no próximo mês, você já recebe, no outro mês você já recebe. Quem ficar esperando, não, vou ficar esperando, deixar, aí espera lá, vamos supor, 75 dias para solicitar. Ele vai receber esse valor aqui, porque a aposentadoria dele vai ter início na data do desligamento. Como ele não estava recebendo ainda, a Previdência vai pagar. Ele vai receber um valor alto, né? Mas que, como eu disse, vai dar a mesma coisa se ele tivesse solicitado logo no início, porque se ele solicita no início, ele já começa a receber. Então é a mesma coisa, não é que a pessoa ganhou um valor que a mais do que os outros, não. Beleza? E se ele passar de 90 dias, aí é pior para ele, porque aí ele nem vai receber isso daí. Passou de 90 dias, pois perdeu, viu? O tempo que você tinha aí perdeu, agora é daqui para frente. A data do início da aposentadoria vai ser na data do requerimento, para quem solicitar com mais de 90 dias do desligamento. E também vai ser na data do requerimento quando não houver o desligamento. Como assim, professor? A aposentadoria, ela, como regra, ela não gera a extinção do vínculo trabalhista. Você pode se... Porque uma coisa é o seu trabalho, outra coisa é a aposentadoria. Você está contribuindo, é um direito seu se aposentar. Não quer dizer que você vai se aposentar e necessariamente vai deixar de trabalhar. Não, não é assim. É o que acontece muitas vezes. Mas não existe essa obrigatoriedade em alguns casos. Tem outros que sim, que é o que eu vou explicar daqui a pouco. Mas, por exemplo, normalmente, né, quem trabalha no setor privado, a pessoa pode se aposentar, passa a receber o benefício do INSS e continua trabalhando. Professor, espera aí. Então quer dizer que a pessoa se aposenta, continua trabalhando e vai receber os dois, o aposento e a remuneração? Sim, ela vai receber os dois. Pode receber os dois aí tranquilamente, tem problema nenhum. E o patrão não, porque às vezes tem patrão que é sem vergonha, né? Chega e diz, tu já tá aposentado, pô, eu não te... Não, a pessoa diz, se você não vai me pagar, eu saio, tô aposentado mesmo, beleza? Mas a pessoa vai receber os dois, porque
Como eu disse, uma coisa é a aposentadoria, a pessoa contribuiu, ela pagou por aquilo ali, ela tem aquele direito. E ela está trabalhando, então ela está exercendo a função dela. Então, são duas coisas totalmente diferentes. Ela está aposentada porque ela contribuiu e ela está recebendo a remuneração porque ela está trabalhando. E aí, nesse caso, a pessoa pode continuar, mesmo aposentado, continuar trabalhando, e aí vai receber os dois. Mas tem algumas situações, não, que ela vai se aposentou, vai ser obrigada a sair do serviço. Beleza? Então, quando não houver o desligamento, a pessoa já preencheu os requisitos. Como um homem já completou 65 anos de idade e 20 de contribuição, então ele já pode solicitar. Ele solicita, se aposenta. Ele pode continuar trabalhando? Pode. Então, não teve o desligamento da empresa. Como não teve o desligamento, a data do início do benefício vai ser na data do requerimento, na data que ele solicitar. Isso eu estou falando para o segurado empregado e empregado doméstico. Para os demais segurados, a data do início da aposentadoria vai ser na data do requerimento. Tranquilo? Então, aí no caso contribuinte individual, facultativo, os demais segurados. A data do início vai ser na data do requerimento. Essa questão de até 90 dias, desligamento da empresa, mais de 90 dias ou não ter desligamento, data do requerimento, é para o segurado empregado e empregado doméstico. Beleza? Olha aqui alguns detalhes que foram incluídos com a reforma da Previdência. Artigo 37 da Constituição, parágrafo 14. A aposentadoria concedida com a utilização do tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Aqui eu vou explicar um pouquinho de direito administrativo para você entender essa regra aqui. No direito administrativo, existe o cargo público, o emprego público e a função pública. O cargo público é para o servidor público. O emprego público para o empregado público. E a função normalmente para os temporários. O servidor público, ele possui a estabilidade, ele tem o regime próprio de previdência social. O empregado público não tem estabilidade e é regime geral de previdência social. A função também, os temporários não têm estabilidade, é regime geral de previdência social. No regime próprio, é aplicado normalmente para as autarquias, fundações públicas, para a administração direta. O emprego público, aplicado para a sociedade de economia mista e empresa pública. E os temporários, eu posso ter aí em várias situações, né? No IBGE, contratação temporária que foi feita na pandemia, diversas situações. Então, aqui, empresa pública. A grande mudança foi aqui, ó. O que a prova pode cobrar, basicamente, é aqui. Por quê? Porque o servidor, aquele que ocupa um cargo público, essa regra já existia para ele. Ele não podia se aposentar e continuar trabalhando. Ele se aposentava, ele tinha que parar de trabalhar. Mas quem trabalhava numa empresa pública, numa sociedade de economia mista, poderia se aposentar e continuar trabalhando. Aconteceu com um tio meu. Ele trabalhava no Banco do Brasil, uma sociedade de economia mista, regime geral. Aí ele se aposentou e continuou trabalhando. Aí não teve problema nenhum. A partir de agora não pode mais. Essa mudança foi na reforma da Previdência, porque ele incluiu, ó, cargo, emprego ou função. Então, a pessoa se aposentou utilizando o tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função, inclusive no regime geral, acarreta o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Então, ocorre aí a questão do desligamento. A pessoa vai ter que se aposentar e não pode, assim como acontecia com o servidor público, tranquilo? Outra regra interessante que foi incluída na reforma da Previdência foi a questão da aposentadoria compulsória para eles também, que não estava detalhado na Constituição isso daí. Então, os empregados de consórcio, empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, atingir a idade máxima, na forma estabelecida em lei. Então, o servidor público, atualmente, ele se aposenta com 75 anos, de forma compulsória, que é de forma obrigatória. E aí, essa aposentadoria compulsória do servidor público também foi estendida
para quem trabalha em empresa pública, sociedade de economia mista, beleza? Então, cuidado com esses detalhes aí. A data da cessação do benefício é com a morte do aposentado. O aposentado faleceu, acabou. Ali pode gerar pensão, mas o benefício da aposentadoria acabou. Vai gerar outro, que é a pensão, beleza? Agora vamos conhecer a aposentadoria programada do professor, que tem algumas regrinhas bem interessantes. Quais são os requisitos? O regulamento da Previdência, no artigo 54, ele vai falar, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício em função de magistério na educação infantil, fundamental ou médio, desde que cumprir o tempo de carência, ele vai se aposentar cumprindo os requisitos de forma cumulativa. E quais são? 57 anos de idade se mulher, 60 se homem, e 25 anos de contribuição para ambos os sexos. Olha a diferença aqui, que temos duas diferenças. Logicamente, eu explico primeiro o que está na lei, no regulamento, mas depois a gente detalha isso daí para ficar mais fácil você compreender. Então, aqui, a programada do professor. Eu tenho a redução da idade para os homens. Vou até botar aqui de outra cor, peraí, para você fazer o comparativo, né? A aposentadoria programada, que pode ser chamada de programada comum. Para os homens, 65 anos de idade e 20 anos de contribuição. Para as mulheres, 62 anos de idade e 15 de contribuição. Para o professor, eu tenho uma redução na idade, mas eu não tenho redução, pelo contrário, né? Eu faço é aumentar o tempo de contribuição. Então, o homem reduz aí 5 anos, se aposenta com 60 anos, mas tem que ter 25 de contribuição. A mulher também tem uma redução de 5 anos, se aposenta com 57 anos, mas tem que respeitar 25 anos de tempo de contribuição. Então, cuidado com essa pegadinha na hora da prova, beleza? A carência é 180 contribuições, da mesma forma da outra aposentadoria. Primeiro detalhe também que você tem que tomar cuidado aqui. Essa aposentadoria do professor, professor, o senhor se encaixa nessa? Não, nananina não me encaixo nessa aposentadoria. Até queria, mas não me encaixo nela não. Sabe por quê? Porque ela é para quem comprova exclusivamente tempo de exercício em função de magistério, em função de professor, no ensino infantil, fundamental e médio. Então, eles tiraram o ensino superior. Não tem um ensino superior. Faculdade, pós-graduação, essas coisas não entram nessa regra. Só entra o ensino infantil ali. Na minha época, era o maternal, jardim 1, jardim 2, eu acho que agora mudou, né? Fundamental, eu ainda peguei, eu fui a primeira turma a pegar o 9º ano. Antigamente era a primeira, segunda, quarta, até a 8ª série, né? Aí mudou da 8ª série para o 9º ano. Aí eu pulei da 7ª série para o 9º ano. A minha turma foi a primeira que inaugurou o 9º ano do ensino fundamental. E o ensino médio que continua da mesma forma, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Então é professor nessas categorias aí. Podem se aposentar com essa redução aí. Ensino superior não entra. Outro detalhe que você tem que tomar cuidado. Ele fala exclusivamente tempo de efetivo exercício em função de magistério, mas a situação, por exemplo, que a pessoa se tornou coordenadora, diretora da escola. Isso, por si só, não descaracteriza a função de professor. Então, não é porque eu sou professor que eu me tornei o coordenador ali do colégio, que quer dizer, ah, não, então você não trabalha mais como professor. Você agora é... Não, ela está ali dentro do ambiente educacional, né? Ela só mudou ali de função, foi promovida ali, mas ela continua dentro do ambiente educacional. Então, isso daí por si só não rompe essa questão de dizer que é professor. E outra coisa, o tempo, ele tem que ser exclusivamente. Então, esse tempo de 25 anos tem que ser exclusivamente como professor. Não pode, por exemplo, a pessoa passar 20 anos trabalhando em outro lugar, aí depois pega ali no finalzinho, passa no concurso, ou então entra num colégio particular, alguma coisa, que é regido pelo regime geral, e passa ali 5 anos trabalhando como professor, aí depois, eu tenho 25, agora eu vou me aposentar. Não, os 25 anos tem que ser comprovadamente na qualidade de professor, beleza? Então, algumas regrinhas que podem ser cobradas de vocês na hora da prova. Professor, a renda mensal inicial.
A renda mensal inicial, ela vai ser calculada da mesma forma da aposentadoria programada. Só precisa tomar cuidado com um detalhe. Um detalhe de quê? Então, por exemplo, aqui o Pedro, 35 anos, né, de contribuição, e um detalhe é o seguinte, eu solicito para eles 25 de contribuição, só que na hora de fazer o cálculo, eu faço o cálculo da mesma forma do outro. Então, vai ser 60% do salário de benefício, mais 2% para cada ano que exceder 20 anos para o homem e 15 anos para a mulher. Então, o Pedro, 35 anos de contribuição, então aqui no caso, passou 15 anos, né? Que era 20, aqui o requisito. Como passou 15 anos, ele tem um aumento de 30%, o total vai ser de 90% essa aposentadoria. Lembrando que no exemplo aqui ele está ok com a idade também, que são requisitos cumulativos, tem que respeitar os dois. E lembrando que na hora do cálculo, eu utilizo a mesma regra da aposentadoria programada normal, mesma coisa, o aumento de 2% para cada ano que excede 20 anos para o homem e 15 anos para a mulher. Mas no momento da pessoa saber se ela vai ter o requisito, aí eu tenho diferença. Porque a idade diminui e o tempo de contribuição, ele tem a diferença. Então, 60 anos para o homem, 25 de contribuição, 57 para a mulher, 25 de contribuição, beleza? Cuidado com isso. Agora, olha esses dois detalhes aqui. A Eva, ela tem 20 anos como professora e 5 anos como vendedora. Foi o exemplo que eu falei. Então, ela tem 25 de contribuição. A Eva ela já tem 57 anos de idade. Ela pode se aposentar, solicitar a aposentadoria programada do professor? Não, porque os 25 aqui dela não foi totalmente na qualidade de professora. Se fosse, por exemplo, coordenadora no ensino ali, infantil, fundamental, até tudo bem, mas foi vendedora, não tem nada a ver, foi outra função que ela tinha. Então, ela tem que trabalhar mais 5 anos como professora para solicitar. Professora, ela fez isso. Ela trabalhou mais 5 anos, agora ela tem, fechou 25 anos como professora. Só que ela tem 5 como vendedora também. Antes dela virar professora, ela trabalhava como vendedora, ela estudou os 5 anos de faculdade, né? Depois virou professora. E aí, como é que eu vou calcular a aposentadoria dela? 60% a regra, né, do salário de benefício, mais 2% para cada ano que exceder a 15 de contribuição, como é no caso que ela é mulher. E aí agora, como é que eu calculo? Eu pego aí 30 anos e ela trabalhou 15 a mais, ou eu pego 25 e ela trabalhou 10 a mais? Olha a pegadinha de prova. Então é o seguinte, para analisar a concessão da aposentadoria, como foi aqui, tem que ser 25 cravado como professor, na qualidade de magistério. Outro tempo não vai entrar aqui. Mas para calcular o benefício, o valor do benefício, entra sim. Então, nesse caso, ela tem 30 anos de contribuição, ela contribuiu por 30 anos. No caso, excedeu 15, né? Então, vai ter o acréscimo mais 30%. A renda mensal inicial dela também vai ser de 90%, beleza? O direito previdenciário ele é fantástico por conta disso, que as regras são muito dinâmicas. Aqui não tem, é só o início ali, né, aquela parte histórica de quais são os segurados, é que ainda é um pouquinho assim teórico, né, que ainda tem mas depois se torna muito dinâmico, muito assim, você consegue observar muitas regras. Eu gosto muito do previdenciário por conta disso. Beleza? Então, cuidado com esses detalhes. Você tem que saber e tem que estudar com muita calma para não cair em nenhuma pegadinha. Vamos trabalhar agora com a aposentadoria por idade dos trabalhadores rurais. Aqui é uma exceção que permaneceu mesmo depois da reforma, porque, como eu expliquei para vocês, a aposentadoria programada, ela acabou com a aposentadoria por idade que tinha antes e a por tempo de contribuição. E aí ficou só uma sendo chamada de programada. Mas aí, no caráter excepcional, ainda deixaram a aposentadoria por idade do trabalhador rural. E aí, quais são os requisitos que devem ser respeitados? A aposentadoria por idade do trabalhador rural, cumprido o período de carência, será devida aos segurados, aí ele vai falar vários segurados, que trabalham comprovadamente em regime de economia familiar, quando completarem 55 anos de idade, se mulher, e 60 anos de idade, se homem.
outra pegadinha do tamanho do mundo. Aqui você não pode cochilar, não. Aqui você não pode nem pegar no celular numa aula dessa. De jeito nenhum. Se você pegar no celular, se você for mexer, você perde aqui o fio da meada e para entender, vai ter que assistir a aula de novo. Tem que começar do início, porque é o seguinte, para o homem, vou até botar logo aqui. Qual é a regra para o homem? A idade, a regra para o homem se aposentar? 65 anos. Qual é a regra da idade para a mulher se aposentar? 62 anos. O homem teve uma redução de 5, mas a mulher, a redução dela foi maior. Foi mais de 5 anos na questão da aposentadoria por idade do trabalhador rural. E aí a pegadinha de prova é chegar e dizer que vai ter uma redução de 5 anos na idade para ambos os sexos. Não. Cuidado, a redução de 5 anos eu tive aqui, ó. O homem 65, né, do professor, passou para 60. A mulher 62, passou para 57. Já do trabalhador rural, a mulher tem uma redução maior, mais de 5 anos. Então, cuidado que na hora da prova, eles podem querer fazer essa pegadinha, né? Dizer, a aposentadoria por idade do trabalhador rural vai ter redução de 5 anos. Na idade para o homem, não. Para o homem, sim, mas para a mulher, não. Então, se falar para todos, vai estar errado. Outra pegadinha do tamanho do mundo, grande, grande, grande mesmo. Quando eu expliquei para vocês quem era segurado especial, não sabe não, tá com dúvida? Pois assiste a aula de hoje, mas volta depois, quando acabar a aula de hoje, assiste novamente a aula de segurado especial. Eu expliquei para vocês, eu frisei bastante que o garimpeiro não se enquadrava mais na questão de segurado especial, que o garimpeiro ele se enquadrava mais na questão de contribuinte individual, que o segurado especial era mais o trabalhador rural e o pescador artesanal, que tinha a questão do garimpeiro, mas não existe mais isso, né? O garimpeiro ele não se enquadra mais como segurado especial. Mas o garimpeiro, ele tem direito a essa aposentadoria aqui. Beleza? Olha a pegadinha de prova. Porque essa aposentadoria, ela não é do segurado especial. Não está aqui, aposentadoria do segurado especial. Não. Porque nem é todo trabalhador rural que é segurado especial. Para ser segurado especial, tem que respeitar várias regras. Se ele não respeitar aquelas regras, foi visto na aula que ele pode ser um contribuinte individual, ele pode ser até um segurado empregado. Então, segurado especial é uma certa categoria que a Previdência diz, não, essa categoria aqui eu vou dar alguns benefícios para eles. Pronto. Mas aqui ele está falando de forma ampla. Aposentadoria por idade dos trabalhadores rurais. Então, está englobando até mesmo aquele contribuinte individual que não se enquadrava como segurado especial, mas ele é um trabalhador rural. Até mesmo o segurado empregado, aquela pessoa que trabalha por uma fazenda no caráter rural, beleza? Então, ele também é um trabalhador rural. Ele não é um segurado especial, mas ele é um trabalhador rural, ele trabalha numa fazenda, só que ele é segurado empregado. Ele pode ser abrangido por essa daqui, por essa aposentadoria? Pode, beleza? Cuidado para não confundir também, sabe com o quê? Empregado doméstico. A pegadinha de prova do tamanho do mundo. Ah, a pessoa trabalha como empregado doméstico numa fazenda. Se enquadra nessa situação aqui? Não. Se enquadra, não. Ela vai se aposentar como empregado doméstico. Beleza? Então, quais são os segurados que se enquadram nisso? É o empregado, segurado empregado rural. Eu falei, aquela pessoa que trabalha para uma fazenda. É o trabalhador que presta serviço de natureza rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas sem relação de emprego. É o contribuinte individual rural. É o trabalhador avulso rural. É o segurado especial. Ele entra, lógico, né? E o garimpeiro. Então, são essas 5 categorias de segurados, lógico que tudo envolvido no rural, né? Então, é o segurado empregado rural, não é todo segurado empregado. É o contribuinte individual rural. É o trabalhador avulso rural, o segurado especial e o garimpeiro que trabalha em regime de economia familiar. Beleza? A questão da idade eu já comentei, né? 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher. A carência, 180 meses de efetivo exercício de atividade rural. Não falou contribuições,
porque muitas vezes na questão do segurado especial, às vezes nem tem contribuição, mas ele tem que comprovar o efetivo exercício de atividade rural por esse período. Beleza. Vamos analisar aqui agora a questão da renda mensal inicial. O valor da renda mensal inicial da aposentadoria para os trabalhadores rurais corresponde a 70% do salário de benefício, definido na forma prevista no artigo 32, com um acréscimo de 1 ponto percentual para cada ano de contribuição. Mas cuidado aqui, ó, parágrafo 3º. O valor mensal do benefício que trata esse artigo para os trabalhadores rurais, aqui se refere ao inciso 7 do artigo 9º, será de um salário mínimo. Às vezes o direito previdenciário, porque vamos supor, você vai estudar o direito administrativo. Você pode pegar uma lei do direito administrativo, a lei de improbidade, a lei de licitações, o próprio Estatuto dos Servidores, e fazer a leitura dele, e às vezes você entende. A Constituição, você faz a leitura da Constituição, às vezes você entende. O direito previdenciário, às vezes, é complicado você estudar sem um professor, porque às vezes, por exemplo, a Lei 8.213, tem coisa lá que serve, tem coisa que não serve, tem coisa que está inconstitucional, então tem hora que a gente pega a emenda constitucional, tem hora que a gente pega o regulamento, e o professor já dá isso aí tudo mastigadinho para você. Então, você assiste a aula aqui já com tudo que está ok, você já entende, já não precisa estar procurando mais onde é que eu vou buscar isso, não, aqui já está tudo mastigado, eu sempre destaco qual é o ato normativo que eu estou tirando isso daqui. E aí também o problema, às vezes, de estudar o direito previdenciário é porque ele fica remetendo para outras coisas, tipo, o trabalhador, aqui se refere ao inciso 7 do artigo 9º, aí você está aqui lendo, aí você volta lá para o artigo, o regulamento é do tamanho do mundo, aí você volta para lá, aí fica assim, uma ida e volta muito grande, e aí o professor vai facilitar, lógico, isso para você. Quem é essa pessoa que ele está se referindo aqui que vai ser de um salário mínimo? É aqui, ó, o inciso 7 do artigo 9º é o segurado especial. Então, desses trabalhadores rurais, o segurado especial, que não contribui facultativamente, que eu já até expliquei, né, na outra lá, é um salário mínimo, a aposentadoria para ele. Eu não preciso calcular nada, é um salário mínimo e acabou. Já para os outros que contribuem, o segurado empregado está contribuindo, está recebendo a remuneração dele e está fazendo as contribuições. Contribuinte individual rural também, trabalhador avulso rural também, e assim por diante. Então, para aqueles outros que contribuem, e até mesmo o segurado especial que contribui facultativamente, o cálculo vai ser 70% do salário de benefício, acrescido de 1 ponto percentual para cada ano de contribuição. Agora, para o segurado especial, que não contribui facultativamente, como já tinha até explicado, vai ser um salário mínimo. Vamos lá, vamos entender isso daqui. Primeiro ponto que você precisa compreender é porque quando a gente estava falando da aposentadoria programada, qual era a regra? A regra era essa. Era 60% do salário de benefício mais 2 pontos percentuais para cada ano que exceder 20 anos de contribuição para o homem e 15 anos para a mulher. Já a aposentadoria do trabalhador rural. A aposentadoria por idade do trabalhador rural. Tem uma diferença. Ela é 70% do salário de benefício, acrescida de mais 1%. Então, olha a diferença aí, como ele fala aqui, ó. 70% do salário de benefício, acrescido de 1 ponto percentual para cada ano de contribuição. Então, ele não faz nem diferença de homem e mulher. É 1% para cada ano de contribuição. Beleza, vamos agora para os exemplos, né? O João, aqui várias categorias, então o João tem 20 anos de contribuição. Qual vai ser a aposentadoria dele? A regra, 70% do salário de benefício. Como ele tem 20 anos de contribuição, vai aumentar 20%. Então, 70 mais 20, 90. A Maria, 15 anos de contribuição. Então, eu pego a regra, 70%, com acréscimo de 15%, vai dar o quê? 85 por 850, né? Um zero sai. Essa aposentadoria, se não tivesse o teto, né, do regime geral, seria ótimo. 850? Não, foi só na hora de digitar aqui um zero a mais que saiu. Então, 85%, que é 70 mais 15.
Atenção, o Pedro tem 35 anos de contribuição. Então, a regra, 70%, como são 35, mais 35. 70 mais 35 daria 105%. Pode, pode não. Essa daqui está limitada a 100%. Beleza? Então, na outra, na programada, pode. Como eu coloquei aqui, ó. O Raimundo aqui, 110%. Pode passar de 100%? Pode. Já na do trabalhador rural, não pode passar de 100%. Fica limitado a 100%. E no caso da Eva, que é uma segurada especial, não contribui facultativamente. Então, nesse caso, ela tem 20 anos. Não é de contribuição, de efetivo exercício. Nesse caso, não vai interessar muita coisa. A aposentadoria dela vai ser de um salário mínimo. Beleza? Então, cuidado com esses pontos aí na hora da prova. Essa diferença aqui é muito importante. Você saber, para quando for utilizar na hora da questão, e saber a questão da limitação. Pode aumentar, não pode passar de 100%. Com isso, a gente termina o nosso primeiro bloco. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a aposentadoria do segurado com deficiência, a aposentadoria especial. Beleza? Mas, como eu falei, muita atenção, são muitos detalhes, mas depois que você entende, fica bem mais fácil você compreender. E a prova também, ela vai ser teórica. A prova não vai pedir para você, às vezes, calcular, saber qual o valor da aposentadoria de alguém, não. O que a prova vai fazer é tirar um ponto percentual, colocar 3, é tirar aqui 60 anos, colocar 62, então a prova vai ser muito teórica. É você saber quem que vai ter direito, quem é que não vai ter direito. Então, basicamente, a prova está aqui, nesses pontos, né? Eu vou detalhando, mostrando aqui para vocês, para ficar mais fácil você entender como é que isso ocorre, né? Porque às vezes 70% mais um ponto, às vezes você ficaria, às vezes, sem entender. Então, mas a prova não vai pedir para você, às vezes, calcular. Pode pedir, né? Às vezes, prova, concurso do INSS mesmo é um dos que a gente não pode dizer que tal assunto não pode cair, porque no último foi um problema muito grande isso. Então, pode cair, mas não é o costume, não é assim a cara da prova do INSS, né? E como pode cair, está aqui a gente fazendo isso daí para vocês, beleza? Mas a prova, normalmente, ela é mais teórica, você entender as regras, saber para quem que vai ser aplicado, tudo bem direitinho, beleza? Então, aguardo vocês aí no próximo bloco para finalizar essas categorias de aposentadoria. Valeu, um forte abraço a todos.